Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Como passaram esses 2 dias aí? Vamos manter esse ritmo de 2 dias, já que a gente vai ter aí quarta e quinta-feira de descanso, né? Depois da rodada da fase das oitavas de final. Para começar a rodada das quartas, né, que vai ser sexta e sábado, a gente vai ter 2 dias de descanso, tá? Mas ó, vamos conversar então sobre os primeiros 4 jogos das oitavas de final. Amanhã teremos mais 2 jogos e na terça-feira mais 2 jogos que aí vai encerrar essa fase de oitavas, aí vamos saber os classificados para as quartas de final. Né, meus queridos? Seguinte, eu vou conversar com vocês a respeito dos jogos da Holanda e Estados Unidos, Argentina e Austrália, Inglaterra e Senegal, França e Polônia. Fechou? Ó, vou pedir pra você curtir, compartilhar esse vídeo, se inscrever aqui no canal, ver se você tá inscrito. Se você não tá inscrito, pô, se inscreve, dá essa força pra gente, tá? Que assim você ajuda esse canal a ganhar relevância aqui no YouTube, ganhar relevância aqui também no Instagram. Se você não segue, vai lá seguir a página do Instagram. E aí o link do Instagram, inclusive, tá aqui embaixo, tá? Tá na descrição do vídeo, você pode clicar e já vai abrir direto na nossa aba do perfil na Rede com Todaro, que tá cobrindo todos os jogos da Copa do Mundo com uma análise séria, ali competente, eu acho, no mínimo, e com alguns dados legais que eu trago aqui sobre os jogos. Fechou? Meus queridos, vamos começar então com o jogo que abriu as oitavas de final, né, que foi Holanda e Estados Unidos. A Holanda venceu por 3-1, né, com gols de Memphis Depay, Blind e Dumfries fizeram os gols holandeses e o Wright fez o gol estadunidense, né? Fez o gol aí dos norte-americanos. Meus queridos, foi uma excelente vitória da Holanda, na minha opinião, foi o melhor jogo da Holanda nessa Copa do Mundo, inclusive batendo os jogos que a Holanda fez na fase de grupos. A gente viu que a Holanda, na fase de grupos, né, que eu acabei de citar, foi muito devagar, né, mais dominando o jogo, com mais cadência, e aqui contra os Estados Unidos ela foi bem agressiva. Quando estava na vantagem de 2-0, tocava mais a bola no campo de defesa, trabalhava mais a bola, não tomava tanto sufoco. No segundo tempo, os Estados Unidos começou a pressionar mais porque precisava recuperar o placar, né? E os Estados Unidos marcou um gol apenas nessa Copa do Mundo até esse jogo. Então era o pior ataque da fase eliminatória, vinha com uma certa desconfiança, né, do sistema ofensivo da equipe. Minto, 2 gols, né, nessa Copa do Mundo. Então vinha com uma certa desconfiança, né, dos críticos, na minha desconfiança também. Então era mais provável que a Holanda classificaria, foi o que aconteceu. Os Estados Unidos não levou tanto perigo assim, tá? Teve muita movimentação no sistema ofensivo, mas como eu falei, falta criatividade, não à toa é o pior ataque das oitavas de final, foi eliminado, conseguiu marcar apenas um gol na Holanda, né, não foi o suficiente. A Holanda logo em seguida também fez seu terceiro gol com o Dumfries, e eu gostei muito do jogo dos laterais da Holanda, tá? O Blind e o Dumfries fizeram os dois gols no jogo, né? Fizeram o segundo e o terceiro gol da partida que definiram, na minha opinião, a classificação da Holanda para semifinal, para as quartas de final. Quem dera se for para semifinal. Mas enfim, a Holanda fez um excelente jogo, na minha opinião, foi a melhor seleção do jogo de ontem, né? Que jogou, porque a Argentina venceu por 2-1 a Austrália, mas não foi um jogo espetacular da Argentina, tá? Eu acho que a partida da Argentina contra a Polônia, contra o próprio México, foram muito melhores do que essa partida contra a Austrália. Pode ter muito do nervosismo da equipe, né, de estar jogando uma fase eliminatória, de qualquer risco, pode estar perdendo, né? Pode estar voltando para casa mais cedo, mas eu senti a Argentina dependendo mais do Messi do que o habitual. A seleção da Argentina já depende muito do seu camisa 10 e nessa edição, nesse jogo em específico, dependeu ainda mais. A Austrália no fim do jogo levou muito perigo, né, nos últimos 25 minutos, levou muito perigo, merecia um empate até pelo modo de construção das suas jogadas, e a Argentina sumiu. Entrou o Lautaro Martinez, que na minha opinião está muito abaixo dos outros jogadores da Argentina, mas muito abaixo mesmo. Alguns jogadores da Argentina já estão abaixo e estão no time titular, mas o Lautaro tá mesmo, assim, uma rotatividade menor, uma rotatividade diferente dos outros atletas. Messi e Julián Álvares fizeram os gols da Argentina e Enzo Fernandes fez o gol contra, né? E, na minha opinião não foi tão gol contra, porque a bola mais desvia nele do que ele quer desviar a bola. Mas enfim, a FIFA deu o gol contra, que realmente a bola ia muito para fora e acabou desviando ele indo pro gol. Foi o gol aí da Austrália.
A Austrália fez uma partida honesta, na minha opinião. Esperou a Argentina no primeiro tempo, a Argentina acabou fazendo um gol com o Messi, mas na segunda etapa começou a criar mais, começou a levar mais perigo e começou a valer por que classificou nesse grupo com a França, com a Dinamarca, né? Mas eu acho que foi um placar justo, no final das contas. A Argentina criou mais nessa fase inicial. Não foi um jogo espetacular, novamente, volto a dizer. Acho que a Argentina vai sofrer um pouco mais contra a Holanda. É favorita para passar. Porque assim, se a gente pegar as partidas da Argentina até aqui na Copa do Mundo, óbvio que teve aquela partida desastrosa contra a Arábia Saudita, teve duas excelentes partidas e essa mediana para baixo, né? E a Holanda não teve teve partidas medianas na fase de grupos, né, contra o Equador, que ficou no empate 1-1, contra Catar, que venceu, e contra Senegal também, que venceu. Foram partidas muito aquém, muito abaixo, muito medianas para baixo da Holanda, e fez uma excelente partida contra os Estados Unidos. Mas a Holanda também bate muito a cabeça no sistema defensivo, tá? Tem alguns buracos, e o que pode estar sendo um ponto negativo aí para a Holanda nessas quartas de final, né? Já que temos essa quarta de final definida entre Holanda e Argentina. A outra semifinal, né, outras oitavas de final que aconteceram hoje foram entre França e Polônia. A França venceu por 3-1, gol do Giroud e 2 do Mbappé. Essa partida eu acho que define, né, o estrelismo do Mbappé com a camisa da seleção francesa. Apesar dele não ter um certo estrelismo no clube, né, no Paris Saint-Germain, tem um estrelismo absurdo com a camisa da França, né, principalmente em edições de Copa do Mundo, edições da Eurocopa e edições da Nations League, né? Mas eu gostei bastante dessa partida da França, foi uma partida segura, foi tomar gol só no final do jogo, poderia muito bem ter terminado 3-0, né? E ainda 2 pênaltis cobrados pelo Lewandowski, ele que fez o gol da Holanda, né? Já adianto para vocês que o gol da Polônia foi dele. Mas foi uma boa partida da França, tá? Foi a França tá ficando cada vez mais redondinha, né? Porque passou por muitos desfalques no período pré-Copa e agora começa já a encaixar mais o seu time titular e contar muito com o Mbappé, né? Assim como o Messi é uma peça fundamental na Argentina, eu acho, né, tenho uma leve certeza aí que o Mbappé é uma peça fundamental, uma pedra fundamental dessas vigas aí da França. Tem outros jogadores que também conseguem desempenhar um bom papel na França, como o próprio Griezmann, né, que no terceiro gol, inclusive, ele tira a bola de dentro da área e acaba resultando no lance do gol. O Giroud, que tem um certo estrelismo nessa Copa do Mundo também, né, segundo gol dele nessa Copa. E o Dembélé, que tá jogando bem, é ambidestro, tá fazendo uma ótima Copa do Mundo também. Então, assim, a França tem uma equipe mais redonda. Tá do outro lado da chave, não vai pegar o Brasil só numa eventual final. Mas é uma seleção aí que já começa a colocar suas cartas na mesa e mostrar por que é uma das favoritas para ser campeã do mundo. Outra seleção que também já começa a colocar suas cartas na mesa, arregaçar as mangas, passar um pente no cabelo, já começa a ficar mais no clima de, pô, sou uma candidata a ser campeã, mas tem uma adversária muito difícil agora pela frente, é a Inglaterra. A Inglaterra venceu por 3-0 o Senegal, despachou a seleção do Mané, que não jogou, né, obviamente, mas despachou a seleção africana, vencendo por 3-0, gols de Henderson, Harry Kane e Saka, né, jogadores do Liverpool, Tottenham e Arsenal fizeram gols do goleiro do Chelsea, né? Nitidamente são jogadores que conhecem o goleiro, adversário, e foi um excelente jogo da Inglaterra. A Inglaterra não passou sufoco em momento nenhum. É sério, é impressionante isso. Porque a gente viu uma partida de oitavas de final, até então, todas essas seleções, Holanda, Argentina, França, que classificaram, em certos momentos da partida, passaram um certo sufoco. A Argentina no final do jogo, né, normal, inclusive depois do gol da Austrália, a Holanda ali no meio do segundo tempo, quando os Estados Unidos fez o 2-1 e começou a apostar um pouco mais no ataque, mas fez o terceiro gol e definiu a classificação. A França também, antes de sair na frente, o jogo estava muito parelho, né, com as duas equipes criando bastante, mas a França saiu na frente, e aí ampliou com o Mbappé no segundo tempo. Mas a Inglaterra, cara, é impressionante. Que seleção, que gosto dá de ver a Inglaterra jogando. Inclusive, eu tô com a minha camisa do Liverpool aqui, né? Do meu time, do maior time europeu. E que foi o time que o Henderson, né? Que o Henderson é nosso capitão, fez o gol aí.
Mas foi uma excelente partida da Inglaterra, tá? Eu acho que assim, o sistema defensivo é muito criticado, principalmente com jogadores como Harry Maguire e o Pickford, né, o goleiro, que às vezes passa por altos e baixos na temporada, mas foi um excelente jogo da Inglaterra. Volto a repetir, um excelente jogo da Inglaterra. Uma seleção equilibrada, que sabe criar jogadas no momento certo, que sabe tocar, cadenciar o jogo. E esse 3-0 mostra muito disso, né? Foi um gol no primeiro tempo, 2 gols no primeiro tempo, perdão, e esse gol do Saka no comecinho do segundo tempo, só para definir mesmo a classificação e o placar final da partida. A Inglaterra se candidata durante a Copa do Mundo para ser campeã dessa edição do torneio. Tá? Eu não colocava a Inglaterra como uma das favoritas, né? Eu defini 3 favoritos, França, Brasil e Argentina, mas a Inglaterra está começando a mostrar que é um time e está no momento de auge dessa geração. É o auge da geração inglesa. É a final da Eurocopa, não só a final da Eurocopa, né? A Inglaterra foi a semifinalista da Copa de 2018. É a atual finalista da da Eurocopa e se candidata a classificar, passar de fase para a próxima fase da Copa do Mundo, tá? Eu acho que a Inglaterra nesse momento tem um time mais equilibrado, tem um time mais preparado para enfrentar a França e vai ser um jogaço, tá? Já vou passar a adiantar para vocês ficarem espertos. O jogo entre França e Inglaterra vai ser no sábado às 4 horas da tarde, então vai dar para todo mundo assistir, tá? Você pode dormir até tarde no sábado, que dá para você assistir esse jogo, que vai ser um jogaço, tá? Vai ser uma partida espetacular, com 2 times redondos, 2 times preparados. A França teve o seu auge em 2018, ainda está vivendo algum certo auge, principalmente pela boa fase do Mbappé, mas sentiu um pouco a falta dos jogadores principais do meio de campo, né? O Paul Pogba e o Kanté. Mas a Inglaterra, cara, eu escrevi isso no post do Instagram, é o time mais preparado, é o auge da geração inglesa. Tá? Se a gente fala de geração belga, geração alemã, geração francesa, é o auge dessa Copa do Mundo de 2022, é o auge da geração inglesa. Isso é um perigo para nós brasileiros, infelizmente, mas é uma boa seleção. Dá gosto de ver a Inglaterra jogando, dá gosto de ver esses jogadores em campo. E não à toa é o principal torneio de times, né, do mundo, que é a Premier League. E, na minha opinião, é uma das candidatas. Hoje passa o Brasil, tá? Eu não acho... Eu tiro o Brasil desse top 3, eu coloco França, Argentina, e Inglaterra como as principais favoritas para serem campeões. Pode mudar. O Brasil joga amanhã, né, contra a Coreia do Sul. Vamos lá, Brasil, vamos fazer um excelente jogo também para se candidatar, para colocar suas fichas de vez para ser campeão, para ser hexacampeão nessa Copa do Mundo. Fechou, meus queridos? Amanhã teremos mais 2 jogos, né? O jogo do Brasil às 4 horas da tarde e também ao meio-dia teremos Japão e Croácia. Quem se classificar enfrenta a outra seleção. E aí a semifinal a gente vai saber quem passa entre Holanda e Argentina e quem vai passar dessas 2 seleções que vão ser definidas amanhã. Fechou? Um abração, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!